Salve, salve, galera! Aqui é Harrison Farina do canal Eu Sou Tricolor, o mais novo canal com conteúdos exclusivos sobre o Fluminense, onde nós vamos repercutir aqui juntos os jogos, as atuações, as principais notícias que envolvem nosso querido Tricolor. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo a respeito. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Se gostar, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve aqui no nosso canal e dá uma força para a gente. Bom, a gente vai fazer um balanço do Fernando Diniz, do trabalho do Fernando Diniz no Fluminense. Depois a gente vai chegar um pouquinho mais adiante para dar embasamento para esse ponto de interrogação que eu coloquei aqui na capa do vídeo. Para a gente falar, falta sorte ao Fernando Diniz. Aos pouquinhos eu vou tentar mostrar o que me levou a esse pensamento, para a gente poder tentar analisar essa segunda passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense. Ele chega num momento muito conturbado, o trabalho do Abel era questionado por quase toda a torcida, e o Fluminense tinha missões emergenciais, de ter que ganhar do Barranquilla, que foi o seu primeiro jogo, para se manter vivo na Sul-Americana, em sequência sangrar os maus resultados pelo Brasileiro, a gente vinha de derrota no Brasileiro, se não me engano a gente tinha perdido para o Coritiba, não perder para o Palmeiras era o objetivo, o Palmeiras vinha embalado, como está até agora. Em seguida, o Fluminense tinha que classificar na Copa do Brasil e passar pelo Vila Nova. Então, muita gente ali viu o Fluminense pragmático, sofrendo ali do mal de Helma, né? Mal de Helma que eu brinco sempre com um amigo meu, que sofrendo daquele mal, daquele futebol pobre, aquele futebol reativo, jogando por uma bola. Isso ficou entranhado dentro do Fluminense esses últimos 3 anos, com o trabalho dele, na sequência do Marcão, pegando os trabalhos, com o Roger Machado e o Abel, que vem trabalhando dessa forma também, principalmente na última década, seus trabalhos foram dessa forma. Então a gente viu o Fluminense ganhando do Barranquilla, mas não jogando muito bem, empatando com o Palmeiras mais atrás o tempo todo, tomando sufoco no Vila Nova, mas sendo cirúrgico e classificando. Aí todo mundo começou a falar, o Diniz mudou o estilo, o Diniz virou retranqueiro, e a gente falava, calma, não dá para poder analisar o trabalho dele pelo início, até porque o Fluminense, os jogadores vinham com a memória tática impregnada desse futebol reativo, de marcar atrás da linha da bola, de não propor jogo, de ficar esperando para contra-atacar jogando por uma bola, e não era do dia para a noite que o Fernando Diniz ia implantar isso. Embora já contra o Vila Nova, a gente tinha visto saindo um pouquinho desse futebol de associação, de aproximação, mas ainda era muito pouco. Passando essas 3 primeiras missões no qual ele foi bem sucedido, ganhou do Barranquilla, ficou vivo, empatou com o Palmeiras fora, que até ali foi um bom resultado, e classificando contra o Vila Nova, a partir daí a gente pôde começar a avaliar um pouquinho do Diniz. Ganhando o Atlético Paranaense, a gente começou a ver um pouquinho das ideias do Fernando Diniz. Eu sempre gosto muito de desconstruir essa ideia de que tudo que acontece dentro do campo está associado completamente ao treinador. Eu sempre penso e deixo claro que os jogadores é que executam as ideias. Os treinadores preparam o time, mas a execução sempre vai ser dos jogadores. Mas a partir daí o Fluminense começou a mostrar um pouquinho. Contra o Fortaleza, ainda jogando muito atrás, mas tendo as melhores chances da partida. A gente está relembrando as partidas do Fluminense para que a gente veja que aos pouquinhos foi saindo o melhor do Fernando Diniz. Isso veio aparecer já no jogo contra o Petroleiro, mesmo dada a fragilidade do adversário. Ninguém ganha de 10-1 de ninguém, nem o Palmeiras ganhou de 10-1 de ninguém, o Atlético Mineiro não ganhou de 10-1 de ninguém. A partida contra o Flamengo, onde o Fluminense jogou bem, muito bem, e não ganhou. A partida contra o Atlético Mineiro, que foi um primor, que foi um espetáculo, a melhor partida do Fernando Diniz, sob o comando do Fernando Diniz no ano. E depois as derrotas para o Juventude naquelas condições adversas do campo. E essa agora, a derrota contra o Atlético Goianiense. Por que eu coloquei esse título? Será que falta sorte ao Fernando Diniz? Se você for analisar pelo trabalho do Fernando Diniz, naquilo que ele preparou de estratégia para cada jogo, nas nuances táticas que ele preparou, nas substituições que ele fez ao decorrer do jogo, no meu entendimento ele só foi mal no jogo contra o Santa Fé na Argentina, onde o time não vinha muito bem, mas ele tirando os 2 meias, o Ganso e o Natan naquela ocasião, ele piorou o time e o time realmente parou de jogar. Mas em todos os outros jogos, ele foi bem, ele mexeu bem, ele fez uma leitura boa do jogo, e fica em todos nós uma sensação de que o Fluminense já era para mais, de mais pontuação no Brasileiro,
e a gente parece que começa, pelo menos me passa pela cabeça, a reviver o que a gente viu em 2019. Parece que tem sempre um mais para justificar as coisas que acontecem com o Fernando Diniz. O Fluminense fez uma partida espetacular contra o Flamengo, jogou pra caramba, e o Hugo, que ia mal em todos os jogos, exatamente contra o Fluminense, fechou o gol. Todo jogo o Hugo tomava o frango, contra o Fluminense ele pegou tudo. Mais uma vez, o time jogou muito, mas o goleiro... Aí veio o jogo contra o Atlético Mineiro, jogou bem. Aí teve a semana contra o Juventude. Bom, agora vai antes um pouco, né, da semana, jogo contra o Atlético Mineiro. Veio a semana contra o Juventude, a primeira semana que o Diniz pôde trabalhar o time a semana inteira. Tem uma chuva torrencial, alaga o campo. Lógico que prejudica os dois lados, mas sempre o time com mais capacidade técnica é mais prejudicado. Principalmente o Fluminense, que joga com esse jogo de bola no chão, com o jogo de construção. E o Fluminense ficou prejudicado. O time da casa, que treina naquelas condições adversas e mais vezes, está acostumado à temperatura, ao clima, lá chove bastante. O Fluminense perde. Ah, mas perdeu para o Juventude, mas o campo estava alagado. Se tivesse bom, mas mais uma vez parece que para o Diniz está sempre faltando mais. Não que seja culpa dele. É por isso que me faz pensar que a gente vai começar a reviver o que a gente reviveu em 2019. Olha, o time jogou bem, amassou o CSA mais o juiz não deu 3 pênaltis, mais, a gente merecia mais. Parece que tem sempre um mais. A gente vem contra o Atlético Mineiro, tem aquela partida esplêndida, a torcida comparece no jogo seguinte em maior número, a mídia ficou encantada com a atuação do Fluminense, tudo para o Fluminense embalar, pegando o time na zona de rebaixamento, e aos 15 minutos, o David Braz, 15 ou 20 minutos, né? O David Braz foi expulso e o Fluminense jogou praticamente 65, 70 minutos com acréscimo, vamos colocar em 70 minutos, com a menos, e que é sempre muito difícil jogar com a menos. E aí a gente vai ter aquele atenuante, a torcida mais uma vez cantou no final do jogo, tendo aquela sensação de que o time deu o melhor, de que se não fosse a adversidade de ter jogado com menos um, o Fluminense poderia ter conquistado outra vitória, e eu vejo que é mais alguma coisa. Ah, perdeu, mas jogou com menos um. Jogou contra o Flamengo, perdeu, mas jogou muito melhor. Perdeu para o Juventude, mas alagou. Porra, 3 dias depois do jogo contra o Fluminense Juventude, o campo ficou seco. O Atlético Paranaense foi lá e enfiou 3 no Juventude. Por que não ficou seco no nosso dia? Será que falta sorte para o Diniz? Porque, como eu falei antes, na minha concepção, o Diniz só trabalhou mal em um jogo. Foi no jogo contra o Santa Fé. O pessoal fala muito aí que ele foi culpado porque ele escalou o William Bigode. Eu não acho que o William Bigode tenha comprometido no resultado do Fluminense. Eu acho que comprometeu foi a atitude precipitada do David Braz. Podia ter esperado o lance concluir ou acompanhar mais até o final. Estava muito distante da grande área ainda, se precipitou. Prejudicou o time, o Cano. Lógico que o Cano tem muito crédito com a torcida. Faz o L, a torcida, o jogo todo. Decisivo no título carioca do Fluminense, mas ele perdeu um gol sem goleiro. O pessoal perdeu, não perdeu, eu acho que perdeu porque entrou com o William Bigode. Nem estou defendendo que o William Bigode tivesse jogado. Eu acho que tinha que entrar o Iago, ou propriamente o Natan, ou ainda que fosse o Nonato. Eu acho que o Nonato já estava à disposição, porque ele cumpriu suspensão contra o Atlético. Enfim, poderia ter entrado, mas eu acho que a derrota do Fluminense não passa pelo William Bigode. Até porque o William Bigode em campo, o Fluminense era melhor que o Atlético Goianiense. Já tinha criado essa chance clara com o Cano. O Fluminense estava marcando agressivo. A marcação estava, de uma certa forma, encaixada até chegar esse contra-ataque, onde a linha estava muito alta e o David Braz acabou se precipitando. Então eu não acho que o Diniz tenha ido mal. A derrota do Fluminense, na minha opinião, não passou contra o Atlético Goianiense, não passou pelo Fernando Diniz. Então eu acho que tem sempre um atenuante para a gente entender. Era a nossa defesa dele em 2019, mas que culpa que ele tem se o Johnny Gonzalez perdeu um monte de gol? Que culpa que ele teve 3 pênaltis e o juiz não deu? Eu fico perguntando, será que falta sorte ao Fernando Diniz? Porque num jogo o campo alaga, treinou a semana inteira, o time vai voar. Tanto foi reflexo disso contra o Atlético. O time treinou, o time estava muito mais encaixadinho, muito mais entrosado, alaga o campo. Depois o Hugo, que é um frangueiro, pega tudo. Depois no outro jogo a torcida volta, expulsa o David Braz com 15, 20 minutos. Parece que tem alguma coisa sempre para atrapalhar. Eu não sei se... Tem gente que não acredita em sorte, vai buscar mais fatores mais lógicos, né?
fatores mais reais para que se possa buscar explicação para uma derrota ou outra, mas a mim me vem a mesma sensação de que parece que a gente está vendo 2019, que o Fluminense tem 14 pontos, mas poderia ter mais. Ou a gente não vai concordar que o Fluminense poderia no mínimo empatar com o Juventude se não tivesse o campo daquele jeito. Ou o Fluminense, mesmo sem muita sorte, não poderia pelo menos empatar contra o Flamengo. E mereceu até ganhar e ganhar de muito. Mas nem o empate veio. Será que foi sorte que faltou? Foi competência nas finalizações? Será que a linha também não estava muito adiantada para o David Braz pegar aquela bola nas costas dele e ter que fazer aquela falta para matar a jogada? A gente pode analisar dos dois lados. Mas conversando com os amigos, conversando com o pessoal que acompanha o Fluminense de pertinho, me parece que de novo a gente está tendo que ter justificativas para as derrotas do Diniz. Não sou contra o trabalho dele, eu acho ele um excelente treinador, eu acho que vai muito por isso aí, eu acho que falta sorte, acho que aconteceu isso no São Paulo. Com o Vasco foi assim, quando o Vasco ia entrar na zona de classificação, o Nenê perdeu um pênalti. E até o próprio Cano, quando o Vasco ainda tinha a chance de repente voltar à briga, o Cano que vinha fazendo os gols do arquirrival, também perdeu um pênalti, mais uma vez atrapalhou. Será que falta sorte para o Diniz? Se for isso, espero que isso não aconteça mais, que a sorte volte para o nosso lado. Eu acredito muito no nosso time, acredito muito no nosso treinador. Eu acho que a gente tem um bom plantel, um bom elenco, tem tudo para a gente brigar. Eu acho que o Fluminense tem que ficar mais atento na federação. Tá claro que existe, no mínimo, uma má vontade contra o Fluminense, que não vem de hoje, né? Vem de muito tempo, mas não é só com cartinha de representação, não. Eu acho que tem que ter outros tipos de procedimento, que não cabe a mim falar qual é. A diretoria tem que estar atento a isso para que o Fluminense não venha a ser ajudado, mas também não seja prejudicado, como foi contra o Coritiba, como foi contra o Atlético Mineiro também, mas como a gente ganhou, passou batido, voado e dando tempo a mais para o Atlético empatar, como foi no jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente cansa de ver o Fluminense com o lance de ser o último homem e ninguém expulsa, dá um amarelinho e fica por isso mesmo. Quando é que você vai lembrar a última vez que o Fluminense jogou com um a mais? Eu estava conversando com meu filho, eu me lembro do jogo contra o Fortaleza no ano passado, e quando mais? Mas a gente com a menos, a gente está cansado de jogar. Né? Então, eu acho que o Fluminense, a diretoria tem que ficar mais atenta nos bastidores para que o Fluminense não seja prejudicado e que não tenha realmente nenhuma ligação a má sorte para o nosso treinador, que essa sorte volte para o nosso lado, que esteja do nosso lado para que a gente possa seguir no Brasileiro e brigar pelo título, pois eu acredito muito nisso ainda. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, do nosso conteúdo. Deixa aquele like, dá uma força para a gente que está começando. Se inscreva aqui no canal e até a próxima. Fui!